Você sabia que menos de 1% da biodiversidade microbiana do solo é acessível pelos métodos tradicionais de cultivo em laboratório? Por isso, com as técnicas de sequenciamento genético, até mesmo as decisões sobre biológicos no campo mudaram e estão mudando. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, e hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente considero o futuro do diagnóstico do solo, que é o sequenciamento genético do microbioma. Antes de qualquer coisa, deixa eu ser bem honesta aqui com vocês, e é exatamente isso, esse é o ponto do podcast. Esse assunto ainda tem muito mais perguntas do que respostas na prática nossa do dia a dia do campo. Mas é exatamente por isso que vale a pena a gente entender agora, porque quem conhece esse mecanismo vai conseguir usar essa ferramenta amanhã. E vocês sabem que aqui no podcast eu gosto de trazer essas novidades justamente para que vocês consigam entender melhor essas tecnologias quando elas chegarem na mão de vocês. Inclusive, no episódio sobre ciclagem de nutrientes, eu mencionei isso como uma dica da semana para vocês. Mas o tema, ele é muito grande para caber em só 2 minutos. Então hoje a gente vai aprofundar. E também, claro, porque vocês pedem pra gente, manda mensagem lá no nosso TikTok, no nosso Instagram, e a gente traz o tema pra cá, claramente, porque é vocês quem mandam aqui. Eu vou te explicar hoje o que é metataxonômica, o que é metagenômica e o que cada técnica vai revelar de uma forma diferente, porque a diversidade bacteriana, ela importa mais do que você pensa. E qual que é o grande desafio de transformar isso numa ferramenta pra gente levar pro campo? Então bora lá? Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é @bioagrotech.podcast. A gente tá, como eu falei, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. E no TikTok a gente já tá com mais de 3 mil seguidores. E eu quero muito agradecer vocês aqui por isso, que acompanham a gente, que manda dúvida. E é justamente esse o ponto do podcast, né? Auxiliar os produtores, os profissionais do agro, que não têm acesso a esse suporte técnico, mas que podem escutar o episódio de graça nas plataformas, por exemplo, como o YouTube. Ou até mesmo se você tem Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, você tem acesso também a todo esse conteúdo. E por favor, né, gente, segue lá o canal do YouTube, deixa 5 estrelas se você tiver nas plataformas de áudio. Isso ajuda muito a gente a chegar em outros ouvintes, a pessoas que realmente querem entender melhor sobre os produtos biológicos. Bom, quando a gente faz uma análise de solo convencional, a gente está medindo o resultado de processos que já aconteceram. Então, pH, matéria orgânica, macro e micronutrientes, como se fosse uma fotografia do solo, sabe? O sequenciamento do microbioma, ele é diferente. Ele te diz quem é que está vivo naquele solo agora, quais são os micro-organismos que estão presentes, dependendo da técnica que for utilizado, claro, e o que eles estão fazendo e até mesmo o que eles têm a capacidade de fazer. A ideia central é que o solo, ele não é um substrato físico-químico, ele na verdade é um ecossistema. É a saúde desse ecossistema que depende da diversidade da composição, né, da comunidade microbiana em si. E várias pesquisas têm mostrado, e esse é um dado que me chamou muita atenção, que os solos com maior diversidade, por exemplo, bacteriana, tendem a apresentar menor incidência de certas pragas e doenças, incluindo nematóides, por exemplo, que é um grande problema nosso da agricultura. E não, gente, assim, por magia, né? Na verdade, porque as comunidades, elas se conversam ali no solo, geram mais resiliência, mais competição, mais supressão natural. E isso vai mudar a nossa lógica de diagnóstico, porque em vez de a gente perguntar o que esse solo tem de nutriente, a gente vai começar a perguntar o que esse solo tem de vida e o que essa vida está fazendo aqui, como é que ela pode me ajudar no dia a dia. Quando você lê sobre sequenciamento do microbioma, provavelmente você vai esbarrar em 2 termos. E a confusão desses termos é muito comum, então por isso que eu quero trazer aqui para vocês. O primeiro termo é a metataxonômica, que é uma técnica que responde pra gente quem é que está aqui no solo. Ela faz isso sequenciando um gene marcador que normalmente é o 16S-rRNA, que é o RNA ribossômico, para bactérias e para arqueias, ou ITS para fungos. Esse gene, ele funciona como se fosse um RG do micro-organismo, e a partir dele dá pra gente identificar as famílias, os gêneros mais comuns que estão ali naquele solo específico. É uma técnica um pouco mais barata, mais rápida e com uma quantidade muito grande de banco de dados que a gente já tem hoje para comparar. É muito boa para essas perguntas. Será que esse solo tem uma comunidade diversa? Tem grupos funcionais importantes trabalhando aqui para fixar
fixar nitrogênio, por exemplo, solubilizar fósforo, ou até mesmo algum micro-organismo supressor de doença ou praga. Já a metagenômica, ela vai um pouco além. Ela é o sequenciamento total do DNA presente nessa amostra, de todos os organismos que estão ali. E ela responde, o que a gente tem capacidade de fazer? Aqui a gente não olha só quem está presente, mas quais genes funcionais esses micro-organismos estão carregando ali, naquele DNA. Um gene de nitrogenase vai indicar um potencial de fixação de nitrogênio. Um gene de quitinase vai ajudar a indicar no potencial de degradação da parede de um fungo. O gene ACC-deaminase, ele vai indicar se tem redução de etileno, né, nas condições de estresse ali da planta. A metagenômica é um pouco mais cara, mas ela entrega algo que a metataxonômica ela não consegue, o potencial funcional do microbioma. Mas o que é isso, Isabela? Na prática, a maioria dos estudos aplicados ainda usa a metataxonômica, mas a metagenômica já começa a aparecer em pesquisas mais avançadas. E eu sei que tem algumas palavras difíceis nesse episódio que a gente está falando hoje, mas eu só quero que fique na cabeça de vocês duas coisas. A primeira é, metataxonômica responde quem está ali na amostra do solo. E a metagenômica vai mais a fundo, que ela quer entender o que esses micro-organismos que estão ali são capazes de fazer e auxiliar no solo. Entendeu? Vamos pegar uma praga que vocês perguntam sempre e vamos tomar como base para eu dar um exemplo para vocês? Vamos falar de nematóide. A diversidade bacteriana tem muito a ver com a quantidade e, na verdade, a supressão desse nematóide ali no solo. E esse é um dado que eu quis trazer para vocês, porque vai conectar diariamente aí com muitas dúvidas que vocês mandam pra gente no nosso dia a dia, especialmente para quem trabalha com a cultura da soja. Tem algumas pesquisas com solos de produção de soja que apontam uma correlação entre quanto maior a diversidade microbiana de comunidade ali, principalmente bactérias, no solo, é menor a incidência de nematóides, especialmente Heterodera glycines e Meloidogene, cisto e galha. O mecanismo por trás disso é um pouco mais complexo e ele ainda está sendo estudado, mas a lógica, gente, ela faz muito sentido. Por quê? Os solos com comunidade microbiana mais diversa têm grupos com potencial antagonista, ou seja, tirar aquela praga dali. Isso inclui bactérias produtoras de enzimas que vão degradar ali os juvenis, né, e os adultos, e eles vão competir por nichos específicos de recursos, comida mesmo, né? Comida. O grupo que induz essa resistência sistêmica na planta precisa estar em maior quantidade. E a diversidade sozinha, ela não vai matar o nematóide, mas ela vai criar um ambiente hostil para ele se proliferar, se multiplicar de forma desenfreada, que é o que a gente vê no campo. E isso tem uma implicação direta para quem usa biológico, porque o uso de inoculantes bem formulados, de biofertilizantes, de biopesticidas, pode atuar justamente no sentido de aumentar essa diversidade e essa comunidade microbiana. O grande desafio da análise descritiva, que é essa ferramenta de campo. E aí eu quero falar para vocês de uma grande questão. O sequenciamento do microbioma, ele ainda é principalmente descritivo, ou seja, ele te diz quem está lá e o que pode estar acontecendo. Mas ainda tem uma distância muito grande entre a gente saber o que realmente ele vai fazer a partir desse dado. Algumas perguntas que ainda não têm resposta, por exemplo, qual é o microbioma ideal para o solo de cerrado? E para a cana, lá no litoral do Brasil? E ainda não tem um banco de dados que dá referência pra gente, um banco de dados mais robusto, claro, para todas essas condições brasileiras, porque a gente sabe que nós temos vários biomas aqui. E quando a análise indica uma baixa diversidade, qual que é a intervenção mais eficiente, por exemplo? Qual que é a cobertura do solo? Qual inoculante que eu tenho que usar? Eu tenho que fazer rotação de cultura? A redução de fungicida é necessária? Com que frequência eu preciso repetir a análise? E essa questão, que eu gosto sempre de comentar também, e eu quero trazer para vocês, eu falo muito sobre isso nas consultorias, nas mentorias, porque esse tipo de análise é muito importante, mas o patógeno ele pode estar ali geneticamente, a gente vê na análise, mas talvez não fenotipicamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez vocês tenham visto, né, na faculdade, aí eu não lembro se vocês já viram, que fenótipo é igual genótipo mais ambiente. Por isso, muitas vezes, na análise, pode constatar que geneticamente ele está ali. Mas no campo não tem nenhum sinal dele. E esse tipo de problema pode ser porque ele ainda não foi expresso. Porque falta uma temperatura, uma umidade ideal para ele, nas condições do solo que o patógeno precisa para se estabelecer. Então, o monitoramento, o histórico da área é tão importante quanto fazer essa análise genética. Porque a frase que eu mais gosto de falar, para várias coisas na vida, na verdade, é que nunca é uma coisa só.
E a gente não pode levar em consideração durante um posicionamento, uma análise somente. Só um fator é muito pouco para a gente analisar, né? Vocês concordam comigo? Por isso que na consultoria a gente linka várias questões, né? Com análise de solo, análise de nematóide, o bioas, para aí sim a gente montar um manejo com o seu histórico da área, quais produtos você utiliza. Eu brinco com os mentorados e com os produtores que eles escutam muito isso, e a gente até dá risada junto, que a gente monta um quebra-cabeça junto e vai trazer algumas respostas. Pode ser que a gente está conversando, fez o manejo, e aí ele traz uma ideia, uma dúvida, olha, mas aqui já teve histórico disso, e a gente muda o manejo. Então, por isso é importante a gente pensar em montar um manejo, pensando em custo-benefício, para trazer a produtividade, mas levando em consideração vários pontos, não um só. E é claro que isso, gente, não invalida a tecnologia, né? É um complemento, entendem? É mais um complemento, isso é ótimo para nós do campo. Mas ainda está em fase de validação e calibração, para que a gente possa usar de uma forma mais prática no campo. E tem uma outra questão que está entrando aí para facilitar essa avaliação, porque é muito dado, que é a inteligência artificial. A quantidade de dados gerada num único sequenciamento de microbioma é assim, gente, gigantesca. Tem milhares de unidades taxonômicas operacionais, que a gente chama de OTUs, né, por amostra, e isso, para a gente analisar manualmente, é muito difícil. Por isso que a pesquisa e a tecnologia, elas estão cada vez mais integradas. Algoritmo de aprendizagem que está sendo treinado, né, a máquina vai sendo treinada aos poucos, para a gente conseguir correlacionar todos esses dados com produtividade, com incidência de doença, de praga, enfim, tratos culturais, tudo isso unidos para a gente ter uma resposta muito melhor. O sonho, e a gente está caminhando para isso, é que em alguns anos o produtor, o consultor, possa mandar uma amostra de solo e receber um relatório que diz, olha, sua comunidade microbiana ela está com supressividade abaixo do que é o esperado para a heteródera, por exemplo, vamos supor. Ou o grupo fixador de nitrogênio está com a quantidade muito baixa. A população de tricoderma natural, ele está abaixo do nível de proteção. Eu até vi umas análises esses tempos, até tem alguns dados parecidos, mas acho que a gente vai ter isso com muito mais clareza para vocês. E eu achei interessante nessas análises que eu peguei, porque tinha porcentagem de problema na amostra de solo. Por exemplo, lá mostrava que tinha 90%, por exemplo, de heteródera. E quais os possíveis bioinsumos, quais gêneros e espécies que seriam interessantes para utilizar para suprimir essa praga. E lá mostrava alguns bacilos, porcentagem de bacilos, tricoderma. Os tricodermas que eu vi estavam bem altos, né, no solo, acima de 90%, mas eram fazendas que utilizam há muito tempo tricoderma e bacilos. Mas claro que tem que ser na cepa que a gente necessita também, porque nada substitui um bom manejo e as técnicas e a seleção da cepa nessa situação específica. Mas eu acho que é uma ferramenta super importante que a gente está construindo para o futuro, e um futuro muito melhor, né? Com várias técnicas que a gente vai poder escolher. Bom, vamos para a dica da semana? A dica de hoje para vocês é para que vocês comecem aí a pensar nesse assunto. Se você é consultor, produtor, quer começar a explorar mais esse mundo do microbioma, o caminho mais acessível hoje é através de empresas, instituições que já oferecem essa análise metagenômica ou metataxonômica de forma comercial. Mas mais importante do que contratar uma análise agora, na minha recomendação, na minha ideia, né, é que você comece a documentar o histórico de uso de biológicos na sua área. Quais foram os produtos usados, quando, em quais condições, porque quando a análise do microbioma ficar muito mais acessível e padronizada, quem já tiver esse histórico todo documentado vai conseguir correlacionar com vários dados feitos no campo, porque quando você realmente decidir fazer essa análise, você vai entender sobre vários fatores e vai conseguir montar o seu próprio quebra-cabeça. Se você precisar de ajuda, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram. A gente está super disponível. Tem algumas vagas abertas ainda para consultoria. Então clica, vem conversar com a gente que a gente tira todas as suas dúvidas. Eu vou, inclusive, tentar deixar também um formulário do Google Docs para vocês responderem, que aí sim a gente entra em contato com vocês de acordo com a necessidade de cada um. Acho que assim fica melhor, né? O que vocês acham? Porque assim, se você for produtor, eu te ajudo a montar o seu manejo
de acordo com aquilo que você necessita, para ter um custo-benefício melhor. A gente dá todo o suporte técnico para vocês em relação a isso. Se você também tiver interesse, a gente tem um curso de manejo biológico, ele já está lá disponível, só entrar. Assim que você realiza todos os passo a passo, o curso já está disponível para você. E se você também quiser entrar no nosso grupo VIP, que tem mais de 80 consultores, produtores, profissionais do agro do Brasil inteiro, o link também eu vou deixar na bio. Ele é um link, pessoal, um link só, vai abrir várias abas e lá vai ter mentoria, consultoria, episódios do podcast, grupo VIP. Aí é só você clicar onde você precisa. Bom, então resumindo o episódio de hoje, a meta taxonômica ela vai responder quem está no solo e a meta genômica vai te responder o que eles conseguem fazer. As duas são complementares, mas a meta taxonômica ainda é o caminho mais acessível. A diversidade bacteriana está sendo estudada como indicador de supressividade natural do solo também para nematóides na soja. E o grande salto vai acontecer quando a gente conseguir transformar essa análise descritiva em uma recomendação agronômica, a nível de cepa. E aí o sequenciamento do microbioma vai virar uma ferramenta de campo que a gente vai poder utilizar de verdade. Bom, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com quem você acha que deveria estar pensando sobre isso, sobre microbioma, entender melhor seu solo geneticamente. Profissional que entende o solo por dentro vai se destacar nos próximos anos. Gente, esse é o futuro dos biológicos, a gente tem que entender melhor. E é isso, te vejo na semana que vem, quarta às 6 da manhã. Até mais!